Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa videoaula nós vamos aprender a fazer a multiplicação de números complexos, só que na forma trigonométrica. Então, nosso exemplo considera o complexo Z1 igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2 e o complexo Z2 igual a raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Todos os dois já estão na forma trigonométrica. O que eu quero agora é obter o produto Z1 vezes Z2. Então, vou multiplicá-los. Então, posso fazer 2 vezes a raiz de 2 e fazer a distributiva entre os termos que estão entre parênteses. Então, nós teremos cosseno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 2 vezes i seno de π sobre 4. Então, eu tenho mais i cosseno de π sobre 2 vezes seno de π sobre 4. E seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 4. Então, mais i seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 4. E i seno de π sobre 2 vezes i seno de π sobre 4, que vai dar i ao quadrado seno de π sobre 2 vezes seno de π sobre 4. Muito bem. Repara que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, i ao quadrado, seno de π sobre 2, seno de π sobre 4, nada mais é do que menos o produto desses dois senos. Então, reescrevendo nossa expressão, nós temos o cosseno de π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 4 menos o seno de π sobre 2 vezes o seno de π sobre 4. Esses dois termos aqui, eu vou colocar o i em evidência. Então, teremos mais i, que multiplica cosseno de π sobre 2 vezes seno de π sobre 4, mais seno de π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 4. Repara que o cosseno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 4 menos seno de π sobre 2 vezes seno de π sobre 4 nada mais é do que o cosseno de π sobre 4 mais π sobre 2, através da fórmula da adição de dois arcos para o cosseno. Então, eu posso reescrever esses dois termos como o cosseno de π sobre 2 mais π sobre 4. E o cosseno de π sobre 2 vezes seno de π sobre 4 mais seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 4 é o seno de π sobre 2 mais π sobre 4. Então, eu também vou substituí-los. Seno de π sobre 2 mais π sobre 4. Bem, π sobre 2 mais π sobre 4 nada mais é do que 3π sobre 4. Então, teremos 2 vezes raiz quadrada de 2,
que multiplica o cosseno de 3π sobre 4 mais I vezes o seno de 3π sobre 4. Então, reparem que eu encontrei o produto Z1 vezes Z2 e o seu módulo é o produto dos módulos de Z1 pelo módulo de Z2 e o seu argumento é a soma dos argumentos de Z1 com Z2. No próximo quadro, vamos ver a interpretação geométrica desse produto. Então, agora, vamos interpretar geometricamente o produto que nós fizemos no outro quadro. Então, lembrando que Z1 é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Como seu argumento é π sobre 2, aqui no plano de Argand-Gauss, ele vai estar sobre o eixo imaginário. Bem, se o módulo é 2, então eu vou ter esse ponto como afixo de Z1, logo, esse vetor que eu estou marcando em vermelho, ele representa o complexo Z1, 90 graus, né? Bem, o Z2, ele é a raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Então, vamos lembrar o seguinte, quando eu tenho um quadrado e traço uma das suas diagonais, essa diagonal divide os ângulos em dois ângulos congruentes, que medem 45 graus, que equivalem a π sobre 4 radianos. Então, eu vou usar essa ideia e vou construir, aqui tracejando, um quadrado de lado 1. Então, ao construir esse quadrado, além de saber que a diagonal vai fazer com o semi-eixo positivo real o ângulo de π sobre 4 que eu preciso, o comprimento dela, por ser um quadrado de lado 1, vai ser igual à raiz de 2, que é exatamente o módulo de Z2. Então, eu posso garantir que este ponto é o afixo de Z2 e, consequentemente, esse vetor em azul representa Z2. Está aqui o argumento π sobre 4. Bem, quando efetuamos a multiplicação no quadro anterior, nós vimos que o produto Z1 por Z2 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de 3π sobre 4 mais I seno de 3π sobre 4. Usando a mesma ideia que a gente usou aqui do quadrado, eu vou construir no segundo quadrante um quadrado de lado 2, tracejado aqui em amarelo. Bem, eu considerei agora um quadrado de lado 2, porque eu sei que o comprimento da sua diagonal vai ser 2 vezes a raiz quadrada de 2, o módulo de Z1 vezes Z2. E mais que isso, quando eu traço essa diagonal, eu tenho que esse arco aqui, ele é o π sobre 2 mais o π sobre 4. Então, ele mede 3π sobre 4. Então, por isso, esse vetor em amarelo, ele representa o produto Z1 por Z2. Então, aqui vai ficar um desafio para vocês. Considerando Z1 igual a R1 vezes cosseno de θ1 mais I seno de θ1 e Z2 como R2 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2, vocês devem tentar mostrar que o produto Z1 vezes Z2
ele é dado pelo produto Z1, R1, na verdade, vezes R2, vezes o cosseno de θ1 mais θ2, mais e vezes o seno de θ1 mais θ2. O que vocês não devem esquecer é de usar as fórmulas do cosseno e do seno da soma de dois arcos, como usamos lá no início no nosso exemplo, ok? Será que você consegue? Bem, considerando isso verdade e considerando ZK da forma RK vezes cosseno de θk mais I seno θk, aonde K pode variar de 1 até N, eu tenho o produto Z1, Z2 até Zn, escrito da forma R vezes cosseno de θ mais I seno θ, quando o R for o produto dos módulos de Z1 até Zn. Então, R1 vezes R2 até Rn. E se o θ for o somatório dos argumentos de Z1 a Zn, ou seja, θ1 mais θ2 até o θn. E aqui encerramos nossa aula de hoje.